E aí, galera, beleza? Vamos começar aqui nosso videozinho aqui de prática, começando pela instalação das ferramentas, né? Acho que nada mais justo. A gente vai ter que instalar o kubectl, né? Que, para quem não lembra, a gente tem três formas de se comunicar com o cluster e a forma que a gente usa de ordenar ao cluster as suas configurações é o kubectl, né? A command line interface dele é essa aqui. E a gente tem para o Linux, para o Mac e para o Windows aí três formas diferentes de se instalar. A gente pode fazer por linha de comando, o que é bem normal para o Linux. A gente tem para o Mac aí a linha de comando também. Talvez tenha algum brew, alguma coisa assim, algum comando. Para o Windows também tem, mas olha, tem até o Choco aqui. Para quem ainda não tem um Choco ou Chocolate aqui instalado no Windows, eu sugiro aí que você instale. Eu tenho um tutorial sobre como configurar o ambiente do Windows e do Linux, e inclusive os dois juntos, né, que é o WSL no Windows, que é basicamente o Linux dentro do Windows. E eu vou deixar tudo isso aí na descrição do vídeo, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí ensinando a configuração, posso fazer também. Beleza. Então vamos embora aqui. Vamos. Isso aí é muito simples, não tem para que eu mostrar. Basicamente, vocês instalam aí e a gente parte aqui para a criação do cluster, né? Que, como vocês lembram aí, logo na primeira aula, um cluster Kubernetes ele não é nenhuma entidade aí espiritual, né? Ele precisa aí de uma máquina com processamento, com memória, com disco para rodar. Então a gente tem que criar isso em algum lugar. Geralmente, os lugares aí mais que a gente mais ouve falar são a nuvem, né? GCP, a Azure, a AWS, elas têm o AKS, o EKS, o GKE. São formas prontas, entregáveis de se criar um cluster Kubernetes. Mas hoje a gente vai estar criando um cluster na nossa máquina aqui, só para você ter uma noção de como a gente pode fazer isso de forma até gratuita. Não é a melhor das formas, tá? Até se a gente for levantar um cluster on-premise, a gente não levantaria da forma que eu vou fazer aqui hoje. Isso é só para ficar um pouco mais didático. Mas a gente também não vai levantar com o Minikube, porque eu acho que o Minikube também sinceramente, é uma perda de tempo. E eu vou dizer por quê. Eu acho que a melhor forma aqui é usar o Kind, porque pelo menos usando o Kind a gente já começa a familiarizar um pouco com alguns conceitos aí de automação. Afinal, o nosso trabalho, ele cada vez mais ele exige que a gente seja capaz de automatizar coisas, né? E eu tenho aqui um repositório que eu já criei aí no ano passado. Basicamente, que vai dar uma apoiada aí na gente para a gente fazer isso aqui. Eu tenho um arquivinho aqui em Terraform para levantar esse cluster aqui para gente. E ele tá em Kind. Mas primeiro, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho nenhuma pasta aqui para isso. Deixa eu criar aqui. Vamos fazer aqui no Cube Sample. Vamos fazer aqui uma pastinha aqui pra gente. Sample. Vamos entrar nela. Vamos fazer aqui no Linux primeiro. Só para exemplificar mesmo, tá? Não tem obrigação, podia estar fazendo isso no Windows. É mais para dar um repertório um pouquinho maior para vocês de como é que as coisas podem ser feitas aqui. A gente pode fazer em qualquer ambiente, tá? Isso aqui você também não precisa nem saber Terraform. Isso aqui... deixa eu... vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui de cima para baixo. Só dando uma explicada rápida aqui. A gente tem esse bloco aqui chamado Terraform, que é de onde a gente vai puxar as principais coisas aqui para criar os nossos recursos, né? E aí, aqui a gente vai chamar os principais códigos, né? As principais fontes de código. Aqui a gente vai ter a fonte do Kind e a fonte do kubectl.
Essa fonte daqui é do criador do Kind, né? Do que eu estou usando aqui. E essa fonte aqui é o Gavin Bunny aqui, o que criou o kubectl que eu estou usando. Não sei se essas versões aqui estão atualizadas ou não. A gente vai descobrir isso ainda. Não tô aqui naquele código. Justamente para a gente passar por esse processo aqui de analisar o código. Vamos fingir aqui que esse código é de outra pessoa. Até porque ele é um código aqui, né, de outra pessoa que eu tô olhando. Eu, de um ano atrás, não sou mais eu, né? Realmente é como se eu estivesse olhando o código de outra pessoa. Eu vou ter que olhar aqui com calma e ver aqui direitinho. O que é que eu faria aqui? Primeiro eu teria que vir aqui e pesquisar aqui, por exemplo, no Terraform Registry para ver o que é que eu estou usando aqui. Então, a primeira coisa que eu faria aqui é chegar aqui, Registry, Terraform IO. Isso aqui é um processo assim que eu indico todo mundo de fazer sempre que você pegar o código de alguém, que é... Você chega aqui, entra na documentação e descobre o que é que está acontecendo, né? Você chega aqui, entra aqui e vê, por exemplo, a versão que o cara está usando atualmente. É uma versão bem diferente da minha, 1.27.1. Eu estou usando a 1.23 aqui. E vamos ver aqui outras coisas, né? Aqui é o nome do Kind Cluster, aqui é o default. Default é um nome, assim, eu posso usar main, eu posso usar qualquer coisa aqui, né? Isso aqui basicamente não importa, só importa para referência se eu for usar depois. Aqui vai ser o nome do cluster de fato, né? Aqui é o nome dentro do código, que é o nome do cluster. Aqui é a imagem que eu estou baixando. Estou baixando essa imagem, não sei se essa imagem 1.23 ainda está válida ou não. Pode ser que ela esteja válida em alguma outra versão aqui. Olha para isso, tem muita versão aqui. 0.0.18, 17 e tal. Eu estou usando a 15. E aqui a gente tem... Cadê? Você vai abrir não? Não é assim que funciona, não? Você não clica e não vai, não? Como é que é isso? Ah, tá. Beleza. Aqui a gente tem outras versões. A gente pode ver algumas diferenças do código. E é basicamente assim, só para dar uma olhada mesmo. Eu posso trocar essa versão aqui e também trocar essa versão no código aqui. Eu vou trocar 0.1.1 e vou trocar aqui também 1.27.1 só para manter as coisas atualizadinhas. Não sei se vai dar certo, acho que sim. Aqui eu estou dizendo que ele é do tipo cluster. Aqui eu estou pegando a API version. A gente pode ver aqui se essa API version aqui tá certinha. Por via das dúvidas, a gente só dá um copy aqui, ó, da própria documentação. Sempre segue a documentação, sempre. Sempre, sempre. Aqui, quando a gente está criando um control plane, bora fazer o seguinte, bora ver se control plane significa o que eu estou pensando, mas ele significa, né, basicamente, o master node. Cadê? Poxa, aí você me quebra, né? Você tem que estar definido em algum lugar o que é o control plane, né? Mas ele é o master node, tá, gente? Basicamente, a gente está criando um master node e 3 nós workers aqui, tá? Então, quando a gente define esse master node aqui, a gente não está configurando a fundo o que vai ter nesse master node aqui. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer assim, o que vai ter na configuração de etcd dele, o que vai ter no kubesystem dele, o que vai ter nos processos, o que vai ter de permissionamento aqui. Eu não estou configurando nada disso. Mas ele vai ter um básico, ele vai ter um default, ele vai ter uma configuração esperada, padrão do Kubernetes aqui. E qualquer coisa que eu quiser alterar, eu posso alterar depois que o cluster estiver ativo. O que é
normal, que é básico, padrão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um nó aqui, porque como eu tô fazendo uma gravação, eu não quero puxar muito aqui da minha memória, né? Porque como isso aqui tá na minha máquina, isso aqui vai puxar. Isso aqui são 2 GB cada. 2 GB cada, 2, 4, 6 GB. Eu não quero puxar 8 GB. Minha máquina só tá com 16 GB aqui. Já tenho WSL, puxa memória. Tem várias coisas puxando memória aqui no momento. Então é isso. Vamos puxar só isso aqui. Beleza. Então fechamos o kind aqui. Agora vamos pro kubectl. kubectl é basicamente ele... Eu acho que eu nem preciso desse aqui. Acho que eu precisei desse aqui em outro momento. Não, preciso. Mas ele vai estar aqui em branco. Mas não confie em mim. Não confie em mim. A gente vai ver isso aqui. Vai chegar aqui. E vai ver que a gente não precisa de nada aqui. A gente vai na documentação. E a gente vai pesquisar, por exemplo, por esse host aqui. E a gente vai ver que ele é opcional. Opcional. A gente vai ver Client Certificate, opcional também. Client Key também. Cluster CA Certificate, também opcional. Então a gente chega aqui, verifica que tudo aquilo que eu vi é opcional e eu tiro isso. E aí eu chego aqui, boto juntinho só para ficar organizado e eu tenho a minha configuração do Terraform aqui. Para quem não está familiarizado, vou só dizer o que é esse aqui. Agora dá uma... Enquanto isso eu vou dar um tf aqui para baixar esses required providers aqui para minha máquina, né? Ele vai estar baixando aqui. Beleza. Terminou de baixar. Eu vou dar um tf apply aqui e aí eu explico para vocês o que esse Terraform está fazendo aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Beleza. Tá. Então, eu já criei isso em algum momento e ele está achando que... Então vamos fazer o seguinte. Vamos facilitar minha vida aqui. Vamos criar isso aqui com outro nome mesmo. Isso aqui é porque eu já criei isso aqui em outros momentos da vida. Mas beleza. Basicamente, o código de Terraform, para quem não conhece absolutamente nada de Terraform, eu tenho um curso de Terraform aqui no canal do YouTube, do zero, do absoluto zero, e você pode ir lá dar uma olhadinha, mas só para explicar o que eu fiz aqui. Eu escrevi, sei lá, 37, 38 linhas aqui, e com essas linhas aqui, foi basicamente a mesma coisa de que sair escrevendo aqui várias linhas de comando para puxar tudo isso aqui e criar um cluster. Então, eu criei o cluster, configurei tudo aqui, todo o ambiente da infraestrutura para criar um cluster aqui com 2 nós workers e um nó master do tipo kind com essa versão, tudo setado, tudo organizado. E agora a gente vai verificar se tá tudo em ordem com o meu ambiente, né? E como é que a gente faz para verificar isso? Tem algumas formas de verificar isso aqui. A primeira, mais óbvia possível, seria já pegar aqui e dar um kubectl get, sei lá, service all namespaces. Posso fazer isso aqui. E aí eu vou ver que, de fato, tem algum Kubernetes rodando aqui. E aí eu coloquei o que eu fiz aqui, né? Eu rodei o meu command line interface aqui chamado kubectl. Eu usei a palavra reservada chamada get, né? Para pegar, né? Isso é o que é API, isso aqui. Services. E aí eu tô dizendo assim, me mostre os serviços que estão rodando em todos os namespaces. O que são namespaces, né? Namespaces é basicamente
uma pastinha aqui, né? Como se fosse uma abstração para pastas aqui dentro do Kubernetes. Então você chega e cria um recurso dentro de uma pasta. É como se fosse isso dentro do Kubernetes aqui. Então é basicamente isso. O que é um namespace. Então, se você quiser, por exemplo, criar um ambiente de monitoração, você pode criar todo ele dentro de um namespace chamado monitoring. Se quiser criar um deployment, você pode criar um namespace de deployment. Você pode organizar coisas dentro de um namespace específico, e aí na hora de você deletar os recursos daquilo, você pode simplesmente deletar o namespace, e aí você deleta tudo que está relacionado àquele recurso, deletando aquele namespace. Beleza? Agora a gente pode fazer o seguinte. Como é que a gente tem certeza de que esse cluster que eu tô vendo os recursos dele aqui agora são o cluster que eu acabei de criar? Certo? Para quem é novato, isso não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito básica de fazer. Existe uma forma complexa de fazer isso, pelo menos eu considerei muito complexa quando eu estava vendo, e eu não vou nem passar para vocês, porque eu vejo uma forma muito mais simples de se usar, que é um comando chamado kubectx, que deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe um negocinho chamado kubectx, e eu vou deixar esses links aqui tudo na descrição, tá? Não se preocupa não, já tá tudo aí. E aí, beleza. O que esse kubectx faz? Você solta esse comando aí e ele mostra para você todos os clusters que você tem no seu contexto aí, tudo que está configurado na sua máquina. E aí ele vai mostrar para você aonde você está. Então, o que tiver destacado é o que você está usando no momento. Então, basicamente, eu posso usar aqui kubectx. E aí ele vai dizer para mim, olha, você está dentro do kind experience. Beleza. É isso. Então, tá funcionando. Mas vamos fazer o seguinte. Não vamos terminar o vídeo agora, não. Vamos criar um deployment aqui bem simplesinho para a gente passar por alguns comandos. Pra vocês entenderem algumas coisinhas aqui. Vamos criar aqui. Não era o intuito desse vídeo, não. Mas eu acho que é interessante a gente dar uma explicada aqui. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o que é um YAML file e tal. Não se preocupa, não. Bom, vamos nos ater aqui primeiro a aplicar isso aqui. E depois eu falo mais. No próximo vídeo eu explico melhor. Nem se preocupa. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu apliquei um deployment. E aqui, quando eu apliquei esse deployment, você pode reparar que esse deployment ele está no namespace default. Por que ele está no namespace default? Porque ele não foi especificado aqui no metadados qual o namespace que ele está. E por causa disso, eu posso dar aqui get deployments e ele vai estar aqui. Agora, se eu chegar aqui e colocar namespace mob, chegar aqui, der um apply, not found, deixa eu dar um delete nele primeiro. Beleza. Primeiro eu tenho que tirar isso aqui, calma. Primeiro eu tenho que deletar, né? Ele estava procurando dentro do namespace mob, e daí ele não existia, né? E aí agora eu posso criar ele dentro do namespace mob. O que estava acontecendo aqui? Vamos lá, só para repetir. Ele estava tentando aplicar dentro de um namespace que ainda não existia, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que chegar aqui, create namespace mob. A gente criou o namespace mob.
Aí agora a gente vai ter que chegar, a gente pode chegar aqui e a gente pode criar o deployment nesse namespace chamado mob. E aí agora, quando a gente chegar aqui e der um kget deployment, kget deployments, a gente não vai encontrar nada aqui. Por quê? Isso aqui é uma observação bem interessante para quem nunta viu o kubectl na vida. Porque quando a gente não passa nenhum parâmetro aqui, ele subentende que a gente está procurando no namespace default. Só que, na verdade, o deployment mob foi criado no namespace chamado mob, beleza? E aí a gente tem que passar um parâmetro aqui, dizendo que a gente está querendo dar um get no deployment no namespace mob. Então aqui ele vai encontrar, beleza? A gente pode também dar um describe deployment describe mob deployment, bora lá. Ops. No namespace mob, senão ele não acha. Deployment não, deployment. Beleza. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu estou pedindo para o Kubernetes ele me descrever o que tem no deployment mob, no namespace mob. Mais uma vez, se eu não colocar o namespace mob, ele não me retorna nada, porque aqui, dessa vez, eu criei ele no namespace mob, tá? Então é sempre bom ficar atento a esses detalhes, tá? Então aqui é basicamente um retrato da criação do deployment. Então aqui a gente tem o que foi feito e aqui a gente tem um retrato do que está realmente criado. Aqui é o que a gente quer que seja criado e aqui é o retrato do que de fato está rodando no cluster. Então ele chega aqui e fala qual o nome, qual o namespace, qual foi o horário que foi criado, as labels, annotations, tudo que de fato foi existe, né? Beleza. Então, acredito que por enquanto é isso para esse momento. No próximo vídeo eu vou trazer alguma coisinha um pouco mais diferente, um pouco maior. Vou ensinar vocês a criar um web server soltando ele aí na internet aí com HTTPS, uma coisa um pouco mais interessante. Vou dar uma explicada um pouquinho melhor nesse YAML file aí, porque também não era o intuito agora, senão ia ficar muito maçante o vídeo. Mas é isso, gente. Até a próxima. Valeu!